Senhoras e senhores, muito bom dia. É com muita satisfação que iniciamos esta reunião, que na verdade, como todos já perceberam, se trata de uma festa surpresa. Hoje, a minha satisfação é múltipla. Aqui estou convidado para apresentar esta festa em homenagem a um homem muito especial, particularmente muito querido de mim e desta multidão que hoje aparece pela manhã, num dia de semana, para render homenagem a esta figura excepcional que é o professor Saul Goldenberg. Se a minha voz falhar, será por dois motivos. Uma porque eu estou gripado e outra pela emoção. Como eu falei, a satisfação é múltipla. E aqui eu estou, primeiro porque eu sou primo do professor Saul. E esse nepotismo continua vigindo. Segundo, porque eu sou mestre de cerimônias há muitas e muitas décadas nessa escola, porque eu sou o melhor mestre de cerimônias que já apareceu nessa escola. E se eu fosse um pouco mais humilde, eu seria perfeito. Esse introito tem a finalidade de deixar esta festa no terreno puramente da emoção. Quero iniciar compondo a mesa diretora desta reunião, chamando a professora doutora Regina Celes de Rosa Estela, pró-reitora da Universidade Federal de São Paulo. Professor Dr. Emil Burian, chefe do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de São Paulo. Professor Dr. Amaury José Teixeira Nigro, titular da disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental da Universidade Federal de São Paulo. Tenho a honra de chamar o Dr. Israel Zecker, secretário de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo, representando o senhor governador Mário Covas. O meu ponto eletrônico diz que o professor Dr. Esper Cavaleiro se encontra presente e é o pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo. Quero chamar o professor Dr. Paulo de Oliveira Gomes, chefe da disciplina Operatória e Cirurgia Experimental da Universidade Federal de São Paulo. Tenho o prazer de chamar para sentar-se à mesa Dona Ida Goldenberg, esposa do professor Saul. Quero assinalar a presença do professor Dr. José Roberto Ferraro, superintendente do Hospital São Paulo. E a presença magnífica do professor Davi Rosenberg, que dispensa apresentações. E por fim, o homenageado desta manhã, professor Dr. Saul Goldenberg.
Com a palavra, a professora doutora Regina Celes de Rosa Estela, pró-reitora da Universidade Federal de São Paulo, para a abertura da cerimônia. Bom dia a todos. Como disse o nosso mestre de cerimônias, hoje é um dia de muita emoção, mas é uma emoção gostosa, porque nós estamos todos aqui unidos para homenagear uma figura muito querida, de muita importância para a Escola Paulista de Medicina e para a vida da maior parte das pessoas que estão aqui presentes. Seus ex-alunos, hoje doutores, professores, titulares alguns, certo? Seus alunos de hoje, eu vejo aqui alguns jovens que ainda são alunos de graduação e estão na cirurgia experimental, quer dizer, mostrando a importância da continuidade do trabalho do professor Saul para essa instituição e para a medicina do Brasil, uma vez que eu também identifico na plateia professores de outras instituições, certo? No qual ele nucleou serviços de técnica cirúrgica, medicina experimental. Isso faz com que a emoção seja, como eu disse, uma emoção alegre, é uma grande festa, e eu fico muito contente de, então, abrir os trabalhos de hoje em nome da Universidade Federal de São Paulo, a nossa Escola Paulista de Medicina. Ouviremos o hino nacional. Bendigo o verde louro desta flâmula, mas no futuro
justiça clama forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Quero assinalar a mensagem que acabei de receber, assinada pelo Rabino Henry Sobel ao professor Saul. Dr. Saul, um grande médico, um grande cirurgião, ilustre professor, humanitarista por excelência, cidadão do mundo e um judeu com J maiúsculo. O senhor merece todas as honras, hoje e sempre. Seu amigo, Rabino Henry Sobel. Com a palavra, professor doutor Amaury José Teixeira Nigro. Professor Saul, eu escrevi o que tenho de dizer, porque não sei se teria condições emocionais de fazê-lo de memória ou de improviso. Nós conseguimos, durante meses, iludi-lo propagando uma festa dos 10 anos da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia. Na realidade, nesse período, foi o período que tivemos para conseguir congraçar todo esse pessoal que o senhor está vendo. E se muitos não estão aqui, nós devemos às dificuldades de comunicação do Correio brasileiro. Nós, docentes da disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental, no Departamento de Cirurgia, a Unifesp, e os discípulos dos cursos de graduação, de pós-graduação e da residência em cirurgia geral, aqui viemos participar de um outro tipo de festa, com uma outra motivação, a solenidade para homenagear o professor Dr. Saul Goldenberg, a quem queremos expressar nosso reconhecimento pelo profícuo e dignificante trabalho executado não só na Unifesp e EPM, mas em todo o Brasil. Reunimos neste teatro autoridades, dirigentes da Unifesp, professores de nossa instituição e de muitas outras escolas médicas do país. Aqui estão seus alunos da pós-graduação, oriundos dos mais longínquos rincões brasileiros. Seus ex-alunos, congregados na Associação dos Ex-Alunos do professor Saul. Seus discípulos do curso de graduação da EPM e de outras escolas médicas que, durante as férias, participaram de cursos de cirurgia experimental e de metodologia científica aqui nessa escola, todos organizados pelo senhor. Todos nos irmanamos numa só vontade, demonstrar nossa gratidão para com o senhor.
dizer-lhe em voz bem alta e uníssona sobre nossa admiração pela obra gigantesca, missionária e pioneira que edificou por todo o Brasil, implantando núcleos de cirurgia experimental em mais de 18 escolas médicas de nosso Brasil. Esse trabalho de proselitismo, de idealismo e de doação pessoal já produziu seus frutos, já tem o reconhecimento de grande parte das escolas médicas co-irmãs e certamente, brevemente, conquistará o reconhecimento de todos os que militam na pesquisa em cirurgia e na docência em medicina. Sou seu primeiro orientando. O senhor aprendeu a orientar uma tese comigo e eu aprendi a ser orientado pelo senhor. E por 4 vezes pude contar com o senhor para transpor as barreiras que nos foram impostas. Venci graças ao seu apoio, à sua disposição incansável de ensinar. Por tudo isso, confesso a minha gratidão. Todos os docentes da disciplina de técnica operatória e cirurgia experimental, e acredito que, por extensão, todos os docentes da Escola Paulista de Medicina, especialmente do Departamento de Cirurgia, comungam dos mesmos sentimentos e participam desta homenagem. Juntos, conseguiremos manter de pé a imensa obra que o senhor construiu. E, se Deus quiser, tentaremos até ampliá-la e dignificá-la ainda mais. Pedimos, neste momento solene, que o senhor aceite nossa gratidão, reconheça apenas nossas semelhanças, ignore nossas dessemelhanças e se regozije conosco e com todos aqui presentes e deixe seu coração deliciar-se com esses momentos de felicidade e os grave indelevelmente na sua memória. Professor Saul, muito obrigado por tudo. Aqui do lado tem um vidrinho de Adalate. Com a palavra, o pós-graduando Jovelino Quintino de Souza Leão. Bom dia a todos, professor Saul, senhoras e senhores. A oportunidade de poder dizer algumas palavras nessa cerimônia, em nome de todos os alunos do curso de pós-graduação em Técnica Operatória e Cirurgia Experimental da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, para mim é uma grande honra, na realidade um verdadeiro privilégio. Os 10 anos de criação da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, a SOBRADPEC, comemorados também na data de hoje, representam um marco na história da cirurgia do nosso país. A pessoa responsável pela realização desse feito, tão marcante, não poderia deixar de ser alguém com tamanha visão de ensino e pesquisa na área da cirurgia, professor Dr. Saul Goldenberg. Devido à sua persistência e à sua perseverança, 3 grandes realizações se destacam. A criação de regionais da SOBRADPEC, como o professor Amaury já citou, pelos 4 cantos do nosso país, levando o estímulo e a semente para a formação de cirurgiões pesquisadores,
onde antes havia somente a vontade de fazê-lo. O início e a manutenção da realização dos congressos brasileiros de cirurgia experimental, que reúnem a cada 2 anos os representantes de todos os centros de pesquisa em nossa área de atuação. E, em terceiro lugar, porém com a mesma importância, o início da publicação da nossa revista, a Acta Cirúrgica Brasileira, o único periódico nacional voltado prioritariamente para a publicação e divulgação de trabalhos experimentais em cirurgia. Estes feitos, professor Saul, são uma pequena amostra de tudo o que o senhor representa para a pesquisa e o ensino da cirurgia no nosso país. Entretanto, para nós, seus alunos do curso de pós-graduação em Técnica Operatória e Cirurgia Experimental desta universidade, o senhor representa muito mais. Somente aqueles que tiveram, ou ainda têm, o privilégio de receber a sua orientação na formação como professor de cirurgia, conhecem realmente como alguém pode influenciar no aprimoramento pessoal, profissional, científico e humanitário. Quando começamos a frequentar este curso de pós-graduação, percebemos que fomos acolhidos e bem-vindos, pois as portas estão sempre abertas, como o senhor sempre fala, para aqueles que desejam se aprimorar, aprender como fazer pesquisa científica e desenvolver-se na arte de ensinar a cirurgia. O aprendizado e o conhecimento do método científico, rigoroso e preciso, é um legado que nós todos devemos ao professor Saul Goldenberg. A sua obstinação pelo método muitas vezes incompreendida. O seu rigor em lidar com a pesquisa nos mostra como devemos agir diante de situações difíceis no trabalho diário do laboratório. Aprendemos, professor, a apreciar e admirar a obra de Galileu, Descartes, Bacon, Ramon e Cajal e tantos outros, graças à sua forma de transmitir o conhecimento científico. Aprendemos a realizar pequenos feitos, desde pesquisa elementar até mesmo pesquisa de ponta. Aprendemos a lidar com os animais de experimentação, com respeito e ética. Professor Saul, poucas pessoas conseguem ser marcantes em nossas vidas, pelos seus princípios, pelos seus ensinamentos e por sua preocupação em nos mostrar o caminho certo, podemos todos considerá-los nosso pai científico. Nós somos, portanto, todos, com muito orgulho, discípulos do professor Saul Goldenberg. Obrigado. Com a palavra, o graduando André Mangabeira Guimarães, do 3º ano de Medicina. Bom dia a todos. É com grande prazer e responsabilidade que venho neste momento, em nome dos alunos da Escola Paulista, prestar uma justa homenagem ao professor Saul Goldenberg. Sem maiores pretensões, gostaria de relembrar alguns fatos da sua história PMista. Em 1953, formou-se médico por nossa instituição. Desde o início da sua formação, o professor Saul já dava mostras inequívocas da sua dedicação à ciência. Ainda na graduação, participava das atividades científico-culturais, tendo inclusive sido diretor do Departamento de Cultura Científica do Centro Acadêmico Pereira Barreto. Sinto-me privilegiado por ter tido contato com o professor Saul na sua aula inaugural do curso de Iniciação Científica em Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. Foi ele quem ensinou-me
e a tantos outros alunos a não prescindir jamais do método científico como instrumento básico à pesquisa, do respeito aos animais de experimentação e, finalmente, a mantermos-nos sempre acesa em nossa mente a ideia que nunca estamos completos, mas sempre progredindo, tanto com a experiência dos mais velhos, quanto com os ideais da juventude. Todos temos a responsabilidade de levar adiante as gratas lições legadas pelo professor Saul. Acima de tudo, pela singular contribuição, não apenas para a informação, mas para a formação de tantos profissionais, dentro e fora dos muros desta escola, venho prestar essa homenagem em agradecimento por toda uma vida de dedicação, postura ética e trabalho exemplares. Muito obrigado, professor. Em nome dos ex-alunos da pós-graduação, Dr. Adriano Soares. A calma é a principal qualidade do cirurgião. Professora Regina Estela, professor Saul, demais autoridades, senhoras e senhores. Assim como falham as palavras quando querem exprimir qualquer pensamento, assim falham os pensamentos quando querem exprimir qualquer realidade. Neste momento, torna-se muito difícil elevar alguém que fora muito importante na formação profissional de tantas pessoas, principalmente na nossa formação profissional. Dizia Bertolt Brecht: há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam alguns dias e são melhores. Há homens que lutam vários dias e são muito bons. Porém, aos que lutam a vida inteira, esses são os imprescindíveis. Vosso amor pela pesquisa e obstinação pelo saber fez com que aprendamos a admirar-vos, como vós que sempre soubestes admirar vossos antecessores. Vós sois um guardador de rebanhos, e o vosso rebanho é o vosso pensamento. Os vossos pensamentos são todas as vossas criações. O esforço é grande e o homem é pequeno. A alma é divina e a obra, por mais que nos esforcemos, é imperfeita. Há poetas que são artistas e trabalham seus versos. Da mais alta janela desta casa, nossa escola, com um lenço branco, dizeis adeus. Vossos versos partem para a humanidade. Nós estamos nem alegres nem tristes. Esse é o destino de todo poeta. Escrever versos e divulgá-los ao mundo. Temos que tornar vosso nome e versos eternos em nossas vidas, difundi-los entre nossos discípulos, assim como fizestes com os que participaram da vossa formação. Agora, já sois eternos para nós, já sois o nosso guru. Falais sempre da perspicácia do legislador ao traçar as diretrizes da pós-graduação, no que diz respeito à formação e à capacitação de profissionais altamente qualificados. Porém, a tornaste acessível a todos, sem que houvesse perda na qualidade. Por falar em qualidade, professor, fostes um obstinado pela perfeição, pela metodologia única e cartesiana, a qual aprendemos a seguir. Recebestes todos nós, não só com as portas abertas, que sempre fora a vossa filosofia, mas da mesma forma com o coração. Abristes também a porta da vossa casa para todo aquele que buscasse ajuda. Com palavras, às vezes meigas, às vezes fortes,
Sempre conseguistes orientar nossos passos e ensinar-nos os princípios da pesquisa. Fostes e serás exemplo para todos nós, pois pregastes a realidade da vida. Conseguiste ser o exemplo de pessoa que conjugou o pesquisador com o médico no vosso cotidiano. Transformar água em vinho, professor, é vossa especialidade. No que diz respeito à instituição, como o que fizestes com a cirurgia experimental na Escola Paulista de Medicina. E as pessoas que por aqui passaram, as quais tendes todos nós como exemplo. Como empreendedor, foste um aglutinador de pessoas com profundo interesse no gênero humano. Como um navegador, soubeste evoluir da observação de estrelas para o desafio das viagens entre as estrelas, sem nunca perder o norte. Como pesquisador, transformaste a ciência em algo simples e acessível a todos nós. Como pessoa, conseguiste educar todos os teus filhos. Por mais que pensais que alguns são pródigos, eles terão na bagagem o vosso ensinamento, o embasamento para um recomeço. Sim, professor, conseguiste conciliar a árdua tarefa de ser educador e pai de todos nós. Homenagens de despedidas são necessárias para que as pessoas saibam o quanto sois queridos e amados por todos nós. Porém, vossa presença ainda se faz necessária entre nós, principalmente porque ainda tendes muito a oferecer. Graças à vida e a Deus que nos deu a oportunidade de aprender e conviver com o Senhor. Enfim, muito obrigado, professor Saul, dos seus eternos alunos e ex-alunos. Quero chamar agora Dr. Israel Zeca, secretário de Estado, representando o excelentíssimo senhor Dr. Governador Mário Covas. Bom dia, Dr. Saul Gutenberg, professor doutor, a pró-reitora, Maurício Nigro, meu colega de turma, professor Emil, família do grande chefe, emocionada e certamente muito orgulhosa, Dona Ida, que sempre foi uma companheira que lutou a vida toda junto ao Dr. Saul. Queridos colegas, queria deixá-los tranquilos que, apesar de deputado, de secretário de Estado, não vou fazer discurso. Eu apenas quero deixar o meu coração falar um pouquinho, porque o Estado não podia se omitir quando o grande homem, pequeno no tamanho, mas grande nas ações, como o nosso querido professor Saul é homenageado, não poderíamos deixar de estar presente. Deixamos uma turbulenta reunião do secretariado. Aliás, o governador deu graças a Deus, porque é um a menos para brigar pelo orçamento. Não é? Ele nem conhece, acho que você, Saul, porque ele falou, você me representa lá, né? Mas quando eu falei que professor da Escola Paulista de Medicina, ele aqueceu. Eu estava com a mente agora divagando. Qual foi a primeira vez que eu vi o professor Saul? E acho que foi na anatomia, professor. Logo depois do vestibular, o Maurício sentava na minha mesa, na anatomia. A gente estava vestido de uma forma digna, com penhoar. Estava com um tamanco, vestido de prostituta na época, né? Hoje é piranha, na época era prostituta. Cabeça raspada, todo pintado. E, de imediato, o professor Saul pegou em nossa mão, começou a mostrar os músculos da anatomia humana. E, desde logo, nós sentimos o carinho e abnegação, principalmente a parte científica. Naquele tempo, era apenas Escola Paulista de Medicina. Hoje aqui tudo mudou, agora chama-se Universidade Federal, Unifesp, né? Até o trânsito mudou, levei uns 15 minutos para chegar aqui. Né? Aumentaram os prédios, aumentaram os conhecimentos científicos, tem até discurso da segunda pessoa aí. A pessoa falou, vossa. Naquele tempo não tinha nada disso, né? Mas o que continuou, como sempre, foi o carinho, a amizade e a bem-querença dos alunos com relação aos professores, como eu ouvi quando o professor Saul subiu e foi saudado de uma forma magnífica, unanimidade, ninguém vaiou. É a primeira vez que eu vejo isso aí. Não é?
Mas falando sério agora, o professor Saul é nosso amigo particular há muitos anos e é realmente uma homenagem justíssima. Infelizmente, a greve do Correio impediu que aqui estivesse abarrotado de gente, professor Saul, porque o papel que o senhor fez na medicina brasileira é realmente incomensurável. O progresso que a medicina sentiu com a vossa presença, estou falando vossa para imitá-la, realmente foi muito grande. E quando se escrever a história da medicina brasileira, certamente um dos nomes a ocupar o frontispício será o de professor Saul Godenberg. Muito obrigado. Vou apagar as luzes, por favor. Seguindo a apresentação dessa festa, eu quero mostrar alguma coisa que revela algumas passagens da vida do professor Saul. Vou mostrar alguma coisa relacionada ao seu lado oculto. Prosseguindo então, como todos já sabem, esse programa Esta é a Sua Vida. Professor Saul é gente que faz. Que fez e continuará fazendo. Aos 4 anos, já se preocupava com a liberdade. Era um feroz defensor da democracia. Ou então se preparava para ir para casa, evitando qualquer possibilidade de sequestro, uma vez que meu tio era milionário. Não era para dizer isso, mas esse é o lado oculto. É o seguinte, por favor. Qualquer semelhança com Al Pacino é mera coincidência, tanto é que seu filho chama-se Albertino. Na formatura do ginásio, seguinte, vejam, se a Globo existisse naquela época, a medicina brasileira perderia um grande cientista. Próximo, por favor. Como calouro, numa foto. Foco, por favor. Foco, por favor, volta. Olhem bem e não esqueçam a outra face do professor Saul. Próxima, por favor. Hamlet. Na anatomia, este foi um dos casos de briga em que o professor Saul ganhou. Próximo. Vejam a face oculta. Esta foto, se hoje encontrada por algum daqueles jornais da Inglaterra, teria um preço impressionante. Quero que notem os detalhes do chapéu, da farda e principalmente deste espadim que tem uma história. Próximo. Esta foto inspirou Onde Estava Ali. Aqui é Onde Está Saul. E já a minha tia se ufanava de que ele era o primeiro da fila. Aqui está Saul. O próximo. Em sua formatura. O próximo. Aquilo que estava ficando sério ficou mais sério, onde ele adquiriu uma ida sem volta. E cada um tem a sua cruz, né, Idinha?
Certa ocasião, numa homenagem ao professor Davi Rosenberg, eu falei que ser mãe era padecer no paraíso. Ser mulher de pesquisador é padecer em qualquer bairro. Vale aqui essas palavras. A outra? Quando a praia não era poluída, anotem aqui esta figura maléfica, com um olhar penetrante, daquilo que poderíamos chamar mau-caratismo congênito. Notem essa figura, que na sequência os senhores vão descobrir quem é. Próxima. Aqui, uma reunião da turma da anatomia, e os senhores, com cuidado, eu não consegui entender nada, não descobri ninguém, mas aqui estão muitos e muitos daqueles que estão presentes nessa sala. O professor Rocha era o chefe desse grupo. Próxima. Com seu pai, com sua mãe, que estão presentes aqui também. Próxima. Lembram o que eu falei? Usou de qualquer meios, de todos os meios, para conseguir o que queria. Principalmente gastando o dinheiro do pai e estudando. Seu filho Albertinho. Aquilo que eu disse era brincadeira, viu, Alberto? Próxima. E aqui, o clã reunido em foto recente. O menorzinho até o professor Saul. Próximo. Nas suas pesquisas com laser, quando é que ele iria deixar o laser para se meter no lazer? Diz a dona Edinha que nunca. Sempre pensando em alguma coisa científica. Próxima. Um dos pioneiros do laser no Brasil. Aqui, se eu estiver errado, por favor me corrijam, mas aqui é um dos muitos concursos, me parece que é o concurso para professor titular. Próxima. Na sua posse, como professor titular. Próxima. Aqui entre os amigos da disciplina, com o professor Ramauri. Isso era todo dia, viu? Eles chamavam de happy hour. E nós chamamos de arrepi hour. Próxima. Aqui, no lançamento da revista da Sobratepec. Do livro Bases da Cirurgia. Perdão. Próxima. No seu concurso de docência. Próximo. Idem. Próximo. E esse abraço de estudo que nós pensamos. Muito obrigado. Tem um vidrinho de Isordil também. Eu quero chamar Ellen Burt, a neta do professor Saul.
Se alguém me pedisse para falar do meu avô, eu lhe responderia que seria impossível falar só de um avô, porque, antes de tudo, ele é um grande amigo que está sempre disposto a me aconselhar. Nessa data tão importante para o senhor, eu não poderia deixar de falar e agradecer por tudo que o senhor já fez por mim. Estou sempre aprendendo com o senhor, e no seu exemplo me inspiro para o meu futuro. Admiro sua capacidade de ser amado e respeitado pelas pessoas, mas isso não é de se estranhar, pois alguém como o senhor, que dá sempre os conselhos certos na hora certa, que tem uma sabedoria e um conhecimento de nível tão alto, tem mais a ser idolatrado por todos. Não sou uma pessoa orgulhosa, mas como não ter orgulho de um avô assim? Uma pessoa séria e distinta, mas que traz consigo algo muito especial, a bondade e a sabedoria. Obrigada pelos seus conselhos, obrigada pelo seu companheirismo, obrigada por me fazer sorrir, obrigada pelo seu carinho, mas, acima de tudo, obrigada por ser meu avô, meu amigo. Quero chamar a representante dos funcionários da cirurgia experimental, Elaine Dantas, para a sua fala. Em nome dos funcionários da disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental, gostaríamos de dizer o quanto estamos felizes por participarmos desta homenagem, que sem dúvida é muito merecida. Queremos agradecer ao professor Saul por todos esses anos juntos, no qual aprendemos tantas coisas. Trabalhar com o professor não nos significou apenas a obrigação de patrão e empregado. Foi muito mais que isto. Aprendemos, crescemos, e ele conseguiu fazer com que considerássemos nosso ambiente de trabalho como um lar. E é por isso que, nesse pequeno discurso, que deveria ser formal, declaramos que nós o amamos. Ao senhor, professor, o nosso muito obrigado. Em nome da cirurgia experimental, a entrega de uma placa comemorativa entregue por Simone Vicente. Professor Saul, a tua sabedoria incomparável nos transmitiu lições que fazem parte de nossas vidas, ontem, hoje e sempre. Funcionários da disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental, Escola Paulista de Medicina. Com muita satisfação, falando em nome dos amigos, dos colegas e dos professores, professor Dr. José Pinos, professor titular de Cirurgia Pediátrica da Unifesp EPM, professor emérito homenageado do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, vice-presidente da World Federation of Association of Pediatric Surgeons, presidente da Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Professora Regina Stella, magnífica vice-reitora da Universidade Federal de São Paulo. Professor Emil Burian, chefe do Departamento de Cirurgia
desta universidade, professor Amauri, professor Esper, vice-reitor de pós-graduação, doutor Israel Zecker, Paulo, Idinha, senhores professores da Escola Paulista de Medicina e de outras escolas que aqui estão presentes, senhores professores, pós-graduandos, alunos, familiares, senhoras e senhores, meu querido amigo Saul. Considerei uma honra e um privilégio ter sido convidado pelo professor Amauri para saúdá-lo, na homenagem que hoje a disciplina de técnico operatório e cirurgia experimental presta a você, tendo como pretexto o 10º aniversário de fundação da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Cirurgia. O convite deveu-se basicamente ao fato de que talvez seja eu o professor desta escola que mais de perto acompanhou sua carreira e poderia comentar sobre aspectos mais humanos do que propriamente profissionais. E eu pretendia mesmo falar de improviso, arrebatado pela emoção do momento, confiante não só na minha experiência didática, mas também no controle das emoções adquiridas em tantos anos de cirurgia. Mas refletindo melhor, resolvi escrever este discurso. E verifico agora que bem procedi, pois a solenidade deste ato, ultrapassando todas as minhas previsões, e certamente as tuas, e com tal dimensão que me impediria de dar um eventual bom desempenho na manifestação dos meus sentimentos e de minhas ideias. Sabendo que nunca houve e que não haverá outro momento idêntico a este, ao escrever este discurso, procurei vivê-lo e absorvê-lo em toda a sua plenitude, pois permitiu uma análise retrospectiva de nossa amizade desde a primeira infância. E foi me envolvendo uma particular emoção pela lembrança de nossos pais, pessoas e fatos que nos foram e são tão caros. Nossos anseios comuns e paralelos, nossas lutas, nossos reveses, nossas vitórias. Nós temos enormes afinidades que se explicam facilmente. Nossas origens comuns. Nossos pais imigraram da mesma região, Bessarábia, da mesma cidade, Rotim, fugindo de todas as dificuldades, mas principalmente devido às perseguições raciais, os pogroms, aportaram ao Brasil, Rio de Janeiro, onde nascemos. Eu em 3 de maio, você em 4 de maio, anos diferentes. Aqui chegaram sem nenhum recurso, sem conhecer o idioma e não tendo ninguém para recebê-los. Procuraram um país onde pudessem viver, trabalhar tranquilamente, constituir uma família, ter um filho doutor. Vieram, no entanto, ricos de cultura talmúdica, que continha uma simplicidade sábia, uma sabedoria simples, mas impregnada de bondade e de amor. E nós somos o resultado dos nossos pais, que contribuíram com sua genética e o seu sacrifício, e de nossos familiares, com o seu apoio e o amor. Nossos pais mantinham uma estreita relação de amizade, e por ocasião do teu bar mitzvah, fui convidado para saudá-lo, o que não pôde ocorrer,
Mas hoje, 55 anos depois, o estou resgatando. Acompanhei bem de perto a trajetória de tua vida durante todos estes anos. Aliás, bastante próxima da minha. Muitas vezes paralelas, outras entrelaçadas, mas sempre digna e respeitada, porque sempre pautada dentro de princípios humanos universais, com a honestidade dos justos. Parecia que você seguia meus passos. Ginásio Oswaldo Cruz, Colégio Pan-Americano e Escola Paulista de Medicina, que você começou em 1948. Nessa ocasião eu era monitor de anatomia descritiva e topográfica e o recebi como calouro. Éramos conhecidos desde a infância. Protegi-o em parte dos trotes. Mostrei o laboratório de anatomia e o Hospital São Paulo. Você, no ano seguinte, também foi convidado para ser monitor de anatomia pelo saudoso professor João Moreira da Rocha. Fez o CPOR, infantaria como eu. E na ocasião de sua formatura, em 1951, e aqui um diapositivo que o Dr. Valdemar Cogos mostrou, a espada, que ele disse que tinha uma história, era minha, e eu que emprestei para a tua formatura no CPOR. Diplomou-se por esta escola em 1953 e nunca mais saiu, pois o amor pela Escola Paulista de Medicina esteve sempre presente, e desse amor vivemos e amadurecemos. Foi assistente de anatomia de 54 a 58, quando defendeu tese de doutorado. Teus pais ofereceram um almoço apenas para a banca examinadora, mas fui convidado, e lá estava eu vibrando com a tua conquista. O meu doutorado ocorreu muitos anos depois, circunstâncias. E vocês imaginam quem estava compondo a minha banca examinadora? Ele tinha sido meu aluno e agora estava me examinando no meu doutorado, o professor Saul. Estão acompanhando bem o entrelaçamento de nossas carreiras? Como eu, saiu da anatomia e foi para a cirurgia. Em 1971 fez sua livre docência na disciplina de gastroenterologia cirúrgica e foi então convidado para chefiar a disciplina de técnico operatório e cirurgia experimental. Em 31 de outubro de 1971. Assinalo esta data porque a considero um marco para a sua carreira, para a disciplina e para a Escola Paulista de Medicina. Ao reler seu majestoso memorial, resignei-me a desistir da tarefa de resumi-lo, pois em todos os aspectos excede as mais amplas expectativas. Seu acervo de conquistas científicas, didáticas, administrativas, universitárias e culturais impede que possa sequer ser analisado nesta oportunidade, pelo vulto da quantidade, mas principalmente pela excelência da qualidade. Nós dois ocupávamos a chefia de disciplina, você desde 1971 e eu desde 73. Mas somente em 1981 surgiu a oportunidade de uma vaga para professor titular para o departamento de cirurgia. E o zum, zum, zum na escola, principalmente nos pátios e nos bares, era como iria ser a disputa entre nós para essa única vaga. Foi quando nos encontramos, discutimos o assunto, e me lembro muito bem, você disse, Zé, faça você o concurso, eu fico para depois. Você é mais velho, foi meu professor. E eu retruquei, não, Saul, faça você primeiro, porque tua disciplina é mais antiga e você seu chefe há mais tempo. E assim ocorreu. Você fez o concurso em 1981 e o meu, que deveria ser logo em seguida,
ocorreu em 1982, um ano depois. Nós dois sabemos da luta para chegarmos a professor titular e por quanto tempo tivemos que esperar e superar tantos obstáculos. O tempo não se conta pelo tempo que passou, mas por aquilo que se fez do tempo. Não se conta pelo que o tempo nos dá, mas pelo que nós damos ao tempo. Nós só possuímos da vida o que demos de si. Nós somos um instrumento de uma coletividade. E dentro da relatividade das avaliações humanas, nossos amigos veem virtudes em nossos vícios, enquanto nossos inimigos enxergam defeitos em nossas qualidades. E contra isso, não há como lutar, principalmente na vida acadêmica, a não ser continuar a trabalhar e a produzir cada vez mais. Da anatomia para a cirurgia, e da cirurgia para a investigação, para a pesquisa em cirurgia, que certamente é sua maior vocação. Dedicou-se ao fascinante campo da investigação em cirurgia, sem a qual não é possível consolidar e aperfeiçoar nossos conhecimentos, nem alçar voo para o progresso da ciência, o que vem sendo conseguido na Escola Paulista de Medicina. Não sendo por demais lembrar aos jovens que aqui estão presentes, que boas pesquisas podem ser realizadas com pequenas condições materiais e poucos equipamentos, pois como Ramon e Cajal, tantas vezes que você gosta de citar, já afirmava, o êxito depende de um grande esforço sobre uma grande ideia e em função da capacidade em ordenar as prioridades. Aprendemos com o professor Locke que a pesquisa não é apenas um meio de aquisição de conhecimentos, mas o fator que nos leva ao saber com equilíbrio harmônico entre o intelecto e o coração, tornando-nos serenos, bons e humildes, trazendo a satisfação íntima e profunda de contribuir para o conhecimento humano numa parcela mínima que seja. Em 1982, instalou o curso de pós-graduação em técnica operatória e cirurgia experimental, a nível de mestrado e doutorado, atraindo centenas de cirurgiões de todo o país, sempre merecendo o conceito A pela CAPES, havendo já 153 titulados neste período, sendo a maior produção científica do Departamento de Cirurgia e uma das maiores da escola, tendo pessoalmente orientado 50 teses. Desse curso com tal produção, surgiu a revista Acta Cirúrgica Brasileira, publicada trimestral e ininterruptamente. Eu dou essa ênfase porque só quem lida com isso pode ter essa ideia. Durante 12 anos ininterruptos, representando um dos maiores veículos de divulgação científica na área de cirurgia experimental do país. Em 1987, exatamente há 10 anos, como hoje, 17 de setembro de 87, surgiu a Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, da qual foi seu fundador e presidente. Na noite de sua instalação solene no Anfiteatro Leitão da Cunha, eu estava presente. E o professor Saul, completamente afônico, pediu para o Dr. Valdemar Cogos, também mestre de cerimônias naquela ocasião, para ler o seu discurso. E ele sempre com a sua verve, apresentou-se dizendo que, como todo presidente que se preza tem um porta-voz, o professor Saul também não poderia ficar sem o seu. E lá estava o Dr. Valdemar como seu porta-voz, lembra disso? O professor Saul tem cerca de 200 trabalhos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros, 150 comunicações em congressos, 2 livros de cirurgia publicados,
participação em 85 bancas examinadoras e diversos prêmios em linhas de pesquisa originais. Esses números estão longe de expressar a extensão ou a importância de sua contribuição. Além da revista Acta Cirúrgica, da qual é o editor, é integrante do conselho editorial das principais revistas médicas do país. Foi professor da USP, da Faculdade de Medicina de Taubaté e do ABC. E atualmente é o coordenador do curso de pós-graduação do Hospital Albert Einstein. Hoje comemora-se também a primeira reunião dos ex-alunos do professor Saul Goldenberg, principalmente dos pós-graduados, mestres e doutores espalhados por todo o Brasil. A Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, cujo 10º aniversário também se comemora hoje, resultou num êxito extraordinário, contando hoje com 18 regionais, coincidentemente número cabalístico, RAI, que quer dizer vida, do norte ao sul do país. Você é feliz, pois plantou a semente da Sopradipec, viu-a brotar, crescer e transformar-se em árvore frondosa e dar frutos, resultado de seu trabalho ingente, multiplicado na esplêndida fartura das colheitas, seus discípulos, e ter assim seus ideais concretizados. Professor Saul, sua trajetória brilhante continua iluminando o caminho dos seus discípulos. A imagem por você sonhada e idealizada está mais que concretizada na figura do homem, do médico, pesquisador e do professor, que é o que mais, na minha visão, ressalta de tua personalidade. Exemplo de pai e professor, entusiasmo que contagia os que podem ter o privilégio dos seus ensinamentos, e por mostrar a importância da pesquisa e do método de vida. Professor Saul, não é uma homenagem de despedida, ao contrário, nós sabemos que a carreira universitária segue uma curva sinusoidal, e hoje, para você, se encontra no ápice positivo. Repetindo a frase que aqui já foi dita, porque ela é bem apropriada a você, de Bertolt Brecht, vou repetir. Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Aos nossos pais, que viveram para nós a saudade e o lamento de não poderem estar agora conosco. Shalom. Muito obrigado. Quero chamar a senhora Rebeca Rosenberg para falar em nome dos amigos. Excelentíssimas personalidades aqui presentes, senhores convidados, especialmente ao meu amigo querido Saul. Na verdade, quem se sente honrado de estar hoje aqui participando desse encontro, onde estamos lhe homenageando, somos nós, amigos aqui presentes,
que acompanham ao longo da nossa amizade de 45 anos a sua trajetória como médico, professor, estudioso cientista, que nos honra com seu sucesso. Lembro da dedicada companheira Edinha, que com respeito, carinho, deixava dispor da mesa, do buffet, onde sempre livros, apostilhas se faziam presentes, dando com isso uma demonstração de apoio e identidade e identificação do seu esforço. Os filhos, Florinha e Alberto, também sempre respeitaram sua individualidade como pai e como estudioso. Saul nunca parou em seu conhecimento, pois atualizado como sempre foi, continuou em sua trajetória à procura de abrir portas a todos que, como ele, buscavam saber, dando-lhes oportunidade de novas descobertas que diretamente atingem a todos. Saul, internamente, como pessoa, possui um coração sensível que busca também, através da música, de que é grande conhecedor, equilibrar sua força dominante da ciência, suavizando seu dia a dia. De fato, o que estamos vendo e sentindo hoje é que o ser é para aquele que de fato é. Saul, você é o homenageado, é o cientista íntegro, é o pai e esposo exemplar, é um grande amigo. Obrigada. A entrega de uma lembrança ao professor Saul Goldenberg pelo professor Djalma José Fagundes. Representando os pós-graduandos de Mogi, a entrega de um presente ao professor Saul Goldenberg, de uma lembrança ao professor Davi Saul Goldenberg, pela doutora Iraci Xavier. Professor Dr. Saul Goldenberg, escutamos há pouco as brilhantes palavras do professor José Pinos, de que o tempo vale pelo que fazemos dele. Nós, os alunos e ex-alunos do professor Saul, do curso médico da Universidade de Mogi das Cruzes, recebemos dele um pouco de seu tempo. E vimos hoje lhe agradecer a oportunidade, os ensinamentos e o exemplo de vida em prol do ensino e desenvolvimento do método experimental. Nosso muito obrigado. Representando a regional da Sobradepec do Triângulo Mineiro, Dr. Luiz Flávio Mesquita fará a entrega de uma placa ao professor Saul. A Regional do Triângulo Mineiro congratula e cumprimenta o ilustre professor Dr. Saul Goldenberg
pelo trabalho profícuo junto à Sobradipec. São vários anos de lutas, vitórias e, acima de tudo, a certeza da valiosa contribuição na pesquisa em cirurgia. Uberaba, 17/9/91. Quero chamar a senhora Judite Abdala Gomes, que fará a entrega de um buquê de flores para a esposa do professor Saul, Idinha Goldenberg. Chegamos ao topo desta festa. E com a palavra, hoje eu não vou falar por você, Saul. Professor Saul Goldenberg. Após a palavra do professor Saul, haverá o descerramento de placa em sua homenagem. Estão todos convidados a comparecer à disciplina de técnica operatória e cirurgia experimental. Após então, todos estão convidados a comer e a pagar o almoço no restaurante Prazeres da Carne. Isso, se tratando de técnica operatória, é meio esquisito, né, senhor? Minha querida Regina Estela, magnífica, e para mim muito magnífica, vice-reitora da minha alma mater, minha querida Escola Paulista de Medicina, e que hoje é a Universidade Federal de São Paulo, mas para mim será sempre a Escola Paulista de Medicina. Meu colega, meu chefe, do Departamento de Cirurgia, meu caríssimo Emil Burian. Muito obrigado, Emil. Muito obrigado. É um momento difícil, mas até agora parece que minhas coronárias estão permitindo que o sangue passe. A obstrução acho que é mais cerebral do que cardíaca. Meu caríssimo colega, amigo, que eu muito respeito e admiro, Esper, e muito cavalheiro da sua parte ter vindo aqui. Saudações. Saudações. Quem sabe assim eu relaxo mais um pouco. Amaury, eu preciso, e nem sei se vou encontrar no dicionário, porque falar muito obrigado é muito pouco. Muito pouco. Nós somos ambos muito emotivos e chorões. Isso é bom, isso é mal, mas nós somos assim. O que você, com o nosso companheiro, que é nosso ponto de equilíbrio, Paulo de Oliveira Gomes. Paulo de Oliveira Gomes, por favor, levante.
Isto vale por milhões de palavras. E a honra ao mérito. Professor Prates, por favor. Não há um motivo para isso, vocês já vão entender daqui a pouco. Que agora é a hora da gratidão. E também a palavra gratidão é muito pouco. Mas é a hora do reconhecimento dessa bondade. A sessão de hoje é o resultado de gente bondosa. Muito obrigado. Dos nossos colaboradores, desde o início, na primeira hora, desde o primeiro minuto, professor Amaury José Teixeira Nigro. Efetivamente, eu comecei a aprender com meu orientando, estou aprendendo com meus orientandos até hoje. Me lembrando do Rui Barbosa, o dia que passa eu não aprendo nada, é um dia perdido. E time is not money, time is life. E eu não gosto de perder tempo. Quero aprender todos os dias. E esse dia de hoje, eu já nem sei interpretar no sentido do que vocês me ensinaram hoje. O que é ser gente? Como a vida é maravilhosa e como a vida acadêmica vale a pena. Meu ex-aluno, meu querido amigo, eleitor que eu sou dele, Israel Zexer. Autêntico. Os senhores notaram a personalidade simples, autêntica do Israel. Meu ex-aluno, meu amigo. Muito obrigado. Imagine deixar uma reunião do governo do Estado para vir até aqui. Não tenho palavras. Falar do meu primo, que é primo mesmo, primo e irmão. Um dos filhos da irmã da minha mãe. O Vali, que é como nós chamamos carinhosamente, eu vi nascer. Ele fez xixi nas minhas calças. Olha o que deu. Errou a profissão o Vali, né? O Jô Soares não seria. Vali, muito obrigado. Eu sei como a Lígia. Eu saí de uma reunião com o presidente. A Lígia, eu sei como você é culpadíssimo. A esposa do Vali. Muito obrigado, Lígia. Linda, Lígia. E a minha mulher não vai ficar com ciúme. Linda. Eu não quero cometer injustiça porque eu preciso agradecer a um por um. Dos que estão compondo a mesa, não esqueci ninguém. Disse bem o professor Pinos, lembrando os nossos pais. Se eu estou aqui, eu devo ao espermatozoide do meu pai e o óvulo da minha mãe. E eles me construíram com qualidades e com defeitos. Estou aqui por causa deles. A minha homenagem, meu respeito. E sempre procurei honrar os meus pais. Honrar os pais, honrar os professores, que daqui a pouco eu tenho o dever de honrá-los e na sua memória, que na minha
nunca se apagarão, mas eu preciso homenagear primeiro a minha família, a minha esposa, Idinha, eu casei com a Idinha, que está na mesa. A bondade dos organizadores colocaram no lugar certo. A homenagem é toda para ela. Eu casei com a Idinha no início do 6º ano. Naquele tempo eu não tinha barriga, tinha peito. E nós estamos casados, eu com a mesma mulher, ela com o mesmo marido, há 45 anos. Vai para 46. Fala, Idinha. Ela não quer que eu aumente. Ela tem razão. Idinha, querida, estamos aqui à distância. O meu beijo. Mais tarde ele vai ser direto. Mas eu e Idinha construímos a Florinha, que já foi construída durante o 6º ano. E no nosso tempo havia o baile da formatura. E nós dançamos a valsa no baile de formatura em 3. A Florinha estava no útero da Idinha. Eu peço que a Florinha venha ao palco e venha com seu marido, Paulo Burdi, engenheiro Paulo Burdi, e os seus filhos, os meus netos. Os dividendos do meu primeiro capital. Esse puxou o outro avô. O meu neto mais velho, que é da altura dele também, está trabalhando. E com muito orgulho eu digo que ele tem uma tarefa e ele tem que desempenhar a tarefa na firma que ele trabalha, que é a Dupont. Ele está trabalhando na área de marketing. Por favor, transmita minha homenagem a ele. Mas 2 anos depois eu peguei Idinha distraída. E concebemos o Albertinho. Alberto com a minha nora, querida nora Bia, com os meus netinhos, agora os netinhos pequenos, dividendos que vão crescer. Por favor, venham ao palco. Com a minha homenagem. Eu tenho que mostrar a minha produção principal. Não estão no meu currículo. Então tinham que estar hoje, nessa memorável sessão, altamente emotiva. Estou conseguindo me controlar. Eu chamo o meu irmão, Jacques Goldenberg,
com a minha cunhada, esposa, Malvina. Eva ali, esta é a minha vida. Eu tenho uma irmãzinha que nasceu quando eu entrei na escola. Eu tinha 18 anos. A minha mãe, envergonhada, engravidou, mas fez nascer uma linda menina. Que o professor Davi Rosenberg, aqui presente, deve lembrar bem dela. Ela teve uma hernia umbilical que o professor Davi operou. Na Guerra dos 6 Dias, ela resolveu ir para Israel e lá ficou. A minha homenagem à minha irmã israelense, que concebeu 4 filhos homens. 3 já passaram pelo exército. E um vai entrar agora. É a hora de eu lembrar de quem me formou, me plasmou e me fez chegar até aqui. Claro que, em primeiro lugar, o professor João Moreira da Rocha. O nosso saudoso professor João Moreira da Rocha, que tem um anfiteatro com o nome dele. E toda vez que eu entro nesse anfiteatro, eu entro com saudades do professor. Ele era uma personalidade dura. Aliás, eu só trabalhei com gente de personalidade dura. Foi a herança que eu recebi e transmito para vocês muitas vezes. Não a dureza na grosseria, mas nós aprendemos com o professor Rocha. E logo depois que o professor Rocha faleceu, veio para a escola e veio em boa hora o professor Renato Locke. Os dois eram assistentes de Bovero. Eu já tinha saído da anatomia, mas todas as tardes eu queria conversar com o professor Locke. E que riqueza de comunicação e de ensinamentos filosóficos. Essa herança boveriana que eu aprendi primeiro com o professor Rocha e depois sedimentada nos contatos com o professor Locke, e que nós transmitimos aos nossos alunos, aos nossos pós-graduandos, até hoje. Herança, benfazeja herança. Os meus primeiros passos num ramo da ciência médica que se chama cirurgia, e como ramo da ciência médica, os primeiros passos eu tive com o professor Davi Rosenberg. Professor Davi, por favor, fique de pé. Com o professor Davi, eu fiz o meu primeiro trabalho científico. E levei para um evento de estudantes em Curitiba, em 1953, deixando a minha esposa grávida, preocupadíssimo com ela. Apresentei meu trabalho e imediatamente voltei para São Paulo. E os 4 colegas da Escola Paulista que estiveram presentes no evento, quando voltaram, me trouxeram o primeiro prêmio, num trabalho orientado pelo professor Davi Rosenberg. E foi a primeira publicação da minha vida. E nunca mais parei. Nunca mais parei. Ele é culpado por isso. O professor Jairo Ramos era diretor da escola. Na grandeza desse professor, ele me mandou uma carta que eu guardo com muito carinho.
E ele dizia na carta: tenho fé em você, Saul. Tenho fé no seu futuro acadêmico na nossa escola. Não decepcionei o professor Jairo Ramos. E como isso não bastasse, num momento crucial de uma rasteira sofrida na minha carreira, o professor Jairo Ramos telefona para minha casa. Venha falar comigo. Eu não vou, professor. Venha sim. E quem conheceu o professor Jairo Ramos sabe que quando ele dizia venha é para ir mesmo. E lá fui eu. E o professor Jairo Ramos disse: Saul, quem te passou a rasteira é teu inimigo. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Eu queria ir embora da escola. Ele não deixou. E eu não era assistente. Discípulo, sim, porque ele foi meu professor. E é meu professor. Que aprendi medicina. Aprendi não só com o professor Jairo, com o professor Locke, humanismo. E só quem teve a oportunidade de estar com o professor Jairo Ramos, que humano ele era, apesar daquela máscara de dureza. E eu devo estar aqui ao professor Jairo Ramos. Se tem alguém da clínica médica presente, não só transmita a lembrança, a justa lembrança da minha gratidão ao professor Jairo. E também a minha gratidão ao Oswaldo Ramos, que quando presidente da pós-graduação, sempre me prestigiou, e como presidente da CAPES, eu fui muitas vezes a Brasília, convocado pelo professor Oswaldo Ramos. E eu era do departamento de cirurgia, não era do departamento de clínica médica. São esses professores que eu não esqueço. A minha homenagem ao professor Jair Xavier Guimarães, porque na gestão do professor Jair, e com apoio dele, eu consegui ser professor titular. Professor Jair, por favor, fique de pé. Nosso diretor, que foi da Escola Paulista de Medicina. E não podia deixar de ressaltar a gestão do professor José Carlos Prates, por isso que eu chamei, a minha homenagem, porque ele também deu um apoio inestimável à nossa disciplina. Professor Prates, por favor. E eu peço a especial gentileza do professor Prates transmitir a minha homenagem, minha gratidão ao professor Nader Wafai, que não só foi um diretor que apoiou muito a disciplina, mas foi o diretor que comandou a sessão de instalação da Sobradipec no Anfiteatro Leitão da Cunha há 10 anos. E foi um diretor que também apoiou a Sobradipec. Por favor, transmita ao professor Nader. E eu quero depois voltar também a encontrá-lo para abraçar. E ele sabe dessa minha gratidão eterna. Essa fotografia que está na minha mente, disso que eu estou vendo, disso que eu ouvi, e eu preciso agradecer um por um
Que coisa maravilhosa. Eu tenho que confessar que vocês foram os massagistas do meu ego. Sim, nós temos o ego. Por que não confessar que foi gostoso? É gostoso. É gratificante. Muito gostoso. Não tenho a palavra adequada. Acho muito obrigado, muito vago. Mas do fundo da minha alma, meu muito obrigado. A todos que aqui estiveram. Representação docente, discente, dos funcionários, dos alunos. Que coisa maravilhosa. E ter o reconhecimento em vida. Que beleza. É gostoso. Agora, hoje, quando eu estava chegando na escola, eu encontro, já foi um impacto da emoção. Professor Paulo Tubino, a sua excelentíssima esposa, por favor, Tubino, eles vieram de Brasília. Professor Tubino é titular de cirurgia pediátrica e a sua esposa, que tive o privilégio de tê-la como aluna no doutorado e fez um brilhante doutorado. Por favor, de pé o casal que me emocionou logo na entrada. Professor Fábio Goff, ele sabe o respeito, a admiração que eu tenho por ele. Tive o privilégio de tê-lo como meu examinador. E que belo examinador. Que elegância, que distinção. Mas, arguindo. Professor Fábio Schmidt Goff, emérito da Faculdade de Medicina da USP, meu examinador, meu professor. Por favor, professor Fábio Goff. Meus amigos de longa data, professor Hernani Abuim, professor titular no Rio de Janeiro, da Fundação Educacional Souza Marques, meu companheiro de armas na cirurgia experimental, aqui presente. Por favor, Abuim. Professor Loreno Brentano, caríssimo amigo e colega, professor titular da nossa co-irmã, a Federal do Rio Grande do Sul, professor titular de cirurgia. Eu espero não ter cometido nenhuma omissão, lamentável omissão, que sempre pode acontecer quando nós estamos destacando nomes. Quem é que está sentado ali? Ah, sim, é o Neco. Eu pensei que fosse o Oswaldo. Professor William Abrão Saad, professor titular de cirurgia da Faculdade de Medicina de Sorocaba. Muito obrigado pela presença. Meus companheiros, professores do curso de pós-graduação aqui presentes, a minha gratidão eterna pelo inestimável auxílio, pela competência didática e científica no nosso curso de pós-graduação. Professora Diná Poblacion, o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa gratidão. Professor Marcos de Almeida,
da ética, professor de deontologia. Muito obrigado, Marcos, por favor. Eu vou abrir um parênteses, que ontem, numa defesa de tese, eu lembrei o nome do Saulo Bagranese. Os que estavam presentes lembram. Ele me trouxe a ideia da pós-graduação. Professor, por que o senhor não faz um mestrado ou doutorado? Ele disse, boa ideia. Ele é o 51 do nosso curso. Todos que entraram naquela época saíram, menos ele. O Neil Ferreira Novo está presente? Neil, de pé, por favor. A Yara. Professores, Yara e Neil, isso é estatisticamente significante. Meu querido amigo, queridíssimo amigo, mais amigo, mais colega, não encontro as palavras. E a emoção é redobrada porque eu vejo o meu amigo, Moisés Minces, aqui presente. É a minha querida amiga, a esposa do Moisés, a Esther. Minha homenagem, Esther. E obrigado por estarem aqui. Meus amigos, e a minha gratidão. As palavras da Rebeca Rosenberg. Que oradora, que oradora. Muito obrigado. Bertinha e Jaime, aqui presentes. Muito obrigado. Os meus colegas que estão na plateia, que viveram comigo na nossa querida escola, considerem-se aqui no palco. E todos os meus filhos, por favor, considerem-se aqui no palco, porque vocês são os meus filhos. E meus filhos, muito obrigado. Muito obrigado e muito obrigado. Professora Conceição Segre. Conheço a Conceição há pouco tempo, mas como aprendi a admirá-la e respeitá-la. É a coordenadora do curso de pós-graduação em perinatologia, que é o carro-chefe da pós-graduação, mestrado e doutorado do Hospital Israelita Albert Einstein. Professora Conceição, por favor. E professora, se nós estamos no Einstein, é a Escola Paulista de Medicina que está no Einstein. A Sobradipec nasceu na Escola Paulista de Medicina, fruto da pós-graduação da Escola Paulista de Medicina. E a Sobradipec levou a bandeira, com o Jequitibá na bandeira da Escola Paulista de Medicina. Jequitibá firme, que não verga, e que é a nossa tradição. Eu vestia a camisa da Escola Paulista e visto com satisfação, com orgulho. É a minha vida, aliada à minha vida familiar. Viva eternamente Escola Paulista de Medicina.
Com a palavra, a professora Regina Celes, da Rosa Estela, para as palavras finais e encerramento desta sessão. Eu vou agradecer a presença de todos, as autoridades, os amigos, os colegas, a família, mas eu gostaria... Sinal de arteriosclerose, meu querido Pinos. Como é que eu não esqueci de te agradecer? Arteriosclerose. Meu irmão, meu amigo, meu tudo. Foi o que primeiro me deu a mão, ele mesmo disse quando entrei na escola. Naquela crise do calouro, ele me deu carinho e começou a me ensinar anatomia. E, na verdade, o Pinos foi um dos modelos da minha vida e continua sendo um modelo. Meu querido amigo José Pinos, muito obrigado. E as bondosas palavras. Muito obrigado. Mas, depois dos agradecimentos a todos, eu gostaria de dizer que falta uma homenagem ao professor. Ficou faltando o agradecimento da Escola Paulista de Medicina. Este agradecimento eu não poderia, em nome do cargo que eu ocupo, fazer levianamente, mas todos os senhores são testemunhas, através dos depoimentos que me antecederam, que eu faço com todo o direito. Professor, em nome da Escola Paulista de Medicina. Obrigado a todos e acho que podemos descerrar a placa. Obrigado. Maravilha de cerimônia. Claro. Eles ficaram aqui, vai ficar. Se alguém quiser falar, também pode falar. Não tem nenhum problema. Como é que está Armando da Câmara? Da Câmara? Porque ele disse que o meu sobrenome não é Goldenberg, é Gordoberg. Eu aceito. É verdade. Olha, receber essa homenagem de colegas mais antigos, ou mais velhos, mais antigos, mais recentes, mas receber homenagem dos estudantes, dos funcionários, como vocês. Muito mais. Obrigado. Isso quer dizer, são todas as categorias. Vou encontrar palavras para agradecer, não tem palavras. Não tem palavras. Agora, eu disse, em vida, receber a homenagem
44 anos, ela merece. Bom, estou convidado para O teu neto. prazer da casa. Meu neto que estava trabalhando, saiu do trabalho já? O meu neto mais velho. Olha o baixinho do meu neto. Esse é o mais velho. Esse é um dividendidão, dividendo do capital. Eu orgulho também. Puxou o outro avô. Puxou o outro avô. Deu meu discurso. Eu tenho uma altura para ele.